Quando a gente olha para esse tema aqui, o nosso coração já não fica tão feliz mais, né? Aparentemente, a gente dá uma estremecida. Eu lembro que quando eu era mais novo e eu ia à igreja e esse era o tema da mensagem, eu já pensava assim, moiô, azedou o pé do frango. Agora vai vir aquela mensagem que Jesus está voltando e se eu vacilar, lascou, pode ser que ele volte agora, pode ser que ele volte daqui a pouco, pode ser que ele volte amanhã. Eu já ficava temeroso no meu coração porque eu sabia tudo que eu estava fazendo de errado. Eu sabia os meus pontos a melhorar. E quando eu olhava para esse tema, a ira de Deus, eu ficava, meu Deus, vai ser agora. Deus me avisou, Deus me alertou, eu não me consertei, agora que vem então. Mas sabe, quando a gente pensa em ira de Deus, automaticamente a gente pensa em um Deus que vai aniquilar todas as coisas. Que Deus vai vir com a sua ira, Ele vai destruir todas as coisas, Ele vai destruir sua vida, Ele vai te matar porque você desobedeceu. E não é esse o ponto da mensagem de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a ira de Deus de nos dar aquilo que nós desejamos. Olha só, às vezes você está com o seu coração em alguma coisa e a ira de Deus pode se manifestar na sua vida te dando aquilo que você deseja. E é isso que a gente vai ver essa noite, amém? Pode passar, Fê, para os primeiros versos, por favor. Nós vamos ler aqui Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 23 primeiro, que diz o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Terminando essa passagem, muito provável que você olhou para a sua vida agora e falou, eu estou fora dessa mensagem, porque eu não adoro nenhuma dessas imagens. E o que quero construir com você é que o nosso coração, a nossa idolatria, ela vai muito mais profundo do que adorar uma imagem. Sabe, nessa época, o que acontecia aqui? Essa carta é uma carta de Paulo à igreja de Roma. Paulo ele fazia cartas para encorajar as igrejas. E essa igreja era uma igreja composta por judeus e não judeus, ou os conhecidos gentios. E certa vez o imperador expulsou todos os judeus daquele lugar. E cerca de 5 anos depois eles foram autorizados a voltar. E quando eles voltam para aquele lugar, eles encontram uma igreja que tinha ficado na mão de só pessoas que não eram judeus. E eles começaram a perceber que os costumes, as práticas daquele povo tinham entrado no meio da igreja. E Paulo ele escreve uma carta então para alertar o perigo disso acontecer. E naquela época isso era normal. Não só naquela época, desde antes, lá do Antigo Testamento, a gente vai ver que as pessoas, o povo de Deus, construiu um bezerro de ouro e começou a adorar ali, porque não estava vendo mais a manifestação do Senhor. Então acho que Deus desapareceu, esqueceu da gente. Vamos construir aqui um objeto de adoração e vamos render graças a Ele. Então isso não era algo novo, só que isso havia tomado conta ali dos costumes da igreja em Roma, e Paulo escreve essa carta para alertar eles. Mas como eu falei, pode ser que a gente olhe para isso e a gente fale, eu estou fora disso aí, porque eu não adoro imagens. E talvez hoje a gente vai sair daqui um pouco incomodado de tantas vezes a gente ter julgado pessoas que fazem isso. Porque ao mesmo ponto que a gente hoje não se dobra a imagens de santos, como outras religiões fazem, a gente se dobra a ídolos que nós criamos no nosso coração com muito mais frequência que isso. Talvez essas pessoas que adoram imagens, elas são muito mais devotas aos seus santos do que nós somos a Jesus. E tudo isso porque nós temos criado ídolos para o nosso coração. E temos deixado o Jesus bíblico de lado e criado um Jesus à nossa própria maneira.
Ao invés de nós vivermos como imagem e semelhança de Deus, nós decidimos criar um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança e às nossas necessidades. E é isso que eu quero construir com você hoje. Então, em primeiro ponto aqui, não precisa voltar aí, Fê. No verso 18, a gente vai ver o que atrai a ira de Deus. Qual que é o ponto que atrai a ira de Deus aqui? Então, no verso 18 de Romanos 1, ele vai falar o seguinte, que a gente já leu. A ira de Deus, ela é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, a impiedade, ela vai falar um pouco do desprezo que a gente tem pelos direitos de Deus. Deus, ele não é só o nosso Salvador, ele também é o nosso Senhor, mas nós desprezamos isso. E a impiedade vai falar do quanto a gente pega o direito de Deus e a gente distorce isso e vive a nossa própria maneira. O quanto a gente vive em Deus para viver os nossos direitos como filhos, mas não deixamos o direito dele de ser Senhor sobre a nossa vida, reinar em nosso coração. E a injustiça vai falar sobre o desprezo que a gente tem com o nosso próximo, porque é uma consequência. Automaticamente, quais foram lá os mandamentos mais importantes, quando perguntaram para Jesus quais eram, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, quando eu coloco alguma coisa no meu coração, no lugar do Senhor, eu desprezo o direito dele ser Senhor na minha vida, automaticamente as minhas relações estão comprometidas. E a probabilidade de nós falharmos cada vez mais nas nossas relações, ela é enorme, como uma consequência disso. E o segundo ponto aqui, esse é o primeiro ponto, que atrai a ira de Deus, a ruptura dessas duas coisas, a ruptura daquilo que Jesus disse ser os maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o segundo ponto, que é aquilo que eu estava falando agora um tempo atrás, no início, todos nós adoramos alguma coisa. Então você pode achar que não, mas você adora alguma coisa. Na época em Roma, eles fizeram imagens, eles adoravam imagens, adoravam animais. E hoje, na nossa época, pode ser que os ídolos sejam um pouco diferentes. Pode ser não, é totalmente diferente, né? Quando eu falei aqui sobre adorar imagens e animais, com certeza, assim como eu já ouvi essa mensagem, eu falei, essa aí eu não me enquadro, porque eu não faço isso. Os nossos ídolos, eles são diferentes. E eu poderia citar aqui uma infinidade de ídolos que a gente cria para nós mesmos. Mas algo que eu tenho visto durante esses últimos anos, e eu queria me ater aqui a duas coisas, assim, 2 pontos, 2 ídolos que a gente cria para nós, que eu vejo que ultimamente têm sido os principais, vamos dizer assim. Primeiro, o Jesus que nós criamos para nós mesmos. Às vezes você está aqui dentro da igreja, adorando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Adorando um Jesus que não é o Jesus Senhor. Às vezes você criou um Jesus de acordo com a sua necessidade, e você vem aqui adorar esse Jesus. É como o pastor Bruno falou outra vez, não lembro se foi no último culto do ano passado, se Deus chegasse para você hoje, e Ele te entregasse uma proposta, eu vou te dar tudo que você está pedindo hoje. Eu vou prover para você casar, eu vou prover para você ter filho, eu vou te dar a vida profissional que você tanto sonha, eu vou prosperar suas finanças e toda a sua família, e você só precisa pegar, assinar isso daqui e vir uma vez para o culto no domingo para poder me agradecer. Muitos de nós aceitaríamos isso, porque nós criamos um Jesus que Ele é obrigado a nos dar todas essas coisas. Nós criamos um Jesus que Ele é somente abençoador, um Jesus que Ele é somente cura, um Jesus que Ele é somente provedor. E nós começamos a desfragmentar o caráter de Deus para moldar um Jesus da nossa maneira, porque a gente quer domesticar o nosso Jesus. Então talvez você está aqui hoje adorando esse Jesus, o seu Jesus, e talvez ele não seja o Jesus da Bíblia. E essa palavra não é para te apontar, uma palavra para que você examine o seu coração e você se volte ao Jesus da Bíblia. E o segundo ídolo, e eu quero que você preste muita atenção para que você não me entenda mal, que tem tomado conta das nossas igrejas, é o ídolo político.
Isso tem tomado conta das nossas igrejas de uma maneira avassaladora. Eu já comentei com alguns amigos meus a respeito de algumas coisas a respeito disso. E sabe, nós falamos tanto que nós servimos ao Senhor e que Ele tem o controle de todas as coisas, mas a grande verdade é que, como igreja brasileira, quando as eleições acabaram, na última eleição que teve, a gente viu que o nosso coração não estava na vontade de Deus para o Brasil, ela estava em que o meu político de estimação ganhasse. E eu sei que isso pode ser que te ofenda, mas é uma verdade para que a gente cresça nisso. Se nós adoramos um Jesus que Ele é dono de todas as coisas, Ele tem controle sobre todas as coisas, por que Ele não tem o controle sobre a política da nossa nação? Por que nós nos dobramos e falamos, não, fulano é o certo? Então a gente viu na internet, nas redes sociais, a galera falando que Deus não perdeu, e eu fico imaginando Deus olhando lá de cima, realmente, eu não perdi, eu não perco uma batalha, eu não perdi. Sabe, o que Deus confrontou o meu coração, eu vou falar de mim agora. No último ano, não só no último ano de eleição, nas duas últimas eleições, alguns ministros e pastores no Brasil levantaram um jejum sobre a nossa nação. Quem lembra disso? Um jejum global por esse momento. E cadê o jejum de novo pela nação? Então, eu estou falando que Deus falou comigo. Eu lembro que alguns anos depois, 2 anos depois, eu comecei a olhar para isso e Deus falou para mim, cadê? Você estava jejuando pela nação mesmo? Por que você não continua jejuando ainda? O seu jejum pela sua nação só vai no ano de eleição? Então você não está jejuando pela sua nação. Você está jejuando para o cara que você gosta ganhe. Você está jejuando para que aquele cara lá que defende os seus princípios, os seus valores, ele ganhe. Você não está jejuando pela sua nação. Isso nos leva a criar ídolos. E aí nós entramos nas consequências disso. Assim como aquele povo viveu em Roma, nós também podemos viver isso hoje. Então, como eu falei, a ira de Deus hoje não é uma ira de destruição em massa. Não é uma ira que Deus ele vai pegar aqui toda a igreja agora, se são um bando de idólatras, agora eu vou destruir, tacar fogo em todo mundo. Não é isso. É a ira de Deus nos dar aquilo que nós desejamos. Então, Romanos 1, 24, vai dizer o seguinte, por isso que, pelas pessoas trocarem a glória de Deus, e trocarem a glória daquele que é rei sobre todas as coisas, pelas coisas que perecem, pelas coisas mortais, por animais, imagens e todas essas coisas, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus próprios corações, para a degradação dos seus corpos entre si. E não só isso, porque aí a gente olha para isso e fala, não, tudo bem, minhas relações sexuais naturais, elas estão em dia, então também não me enquadro nisso. Vamos para o verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, desengano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Se você não se enquadra em nada disso aqui, levante sua mão que a gente vai orar para Deus te levar já, porque você deve ser a 4ª pessoa da Trindade. Se você não se enquadrou no começo, alguma dessas coisas aqui você se enquadrou, eu tenho certeza disso. E sabe, a gente é acostumado a analisar o comportamento, então quando a gente analisa esse comportamento em alguém, a gente vai e aponta, se for um amigo a gente dá um toque, a gente quer ajustar, mas o problema é muito mais profundo. O problema não é o comportamento, é o que está no coração. Por que essas coisas acontecem? Porque nós colocamos outras coisas no nosso coração em primazia no lugar do Senhor. Porque o primeiro lugar no nosso coração que era para ser ocupado por Ele, está sendo ocupado por outras coisas.
E aí eu citei 2 exemplos de ídolos aqui, mas você com certeza já deve ter identificado muito mais aí na sua vida. Porque pode ser que esses 2 não se enquadrem, pode ser que o seu seja diferente. E pode ser que você não viva isso, e glória a Deus pela sua vida. Mas a verdade é que a gente é constantemente tentado a criar um ídolo para que a gente adore no lugar do Senhor. A nossa rotina, a nossa realidade, ela nos força muitas das vezes a depositar toda a nossa adoração, energia, foco em coisas que não são o Senhor em primeiro lugar. E eu não estou falando aqui dos extremismos disso. Não estou falando que você não deve arcar com suas responsabilidades terrenas e largar a sua vida espiritual. E eu também não estou falando que você vai vir aqui, viver da igreja, larga as suas responsabilidades terrenas, que Deus ele é obrigado a te dar todas as coisas. Não estou falando isso. Estou falando que a gente tem que achar um equilíbrio. Da mesma maneira que a gente precisa ser responsável com as nossas obrigações aqui na terra, o Senhor precisa ter o primeiro lugar no nosso coração. Sabe por quê? Porque quando alguma coisa ruim acontecer, a gente vai correr para Deus. Mas quando alguma coisa boa acontece, se é outra coisa que está no nosso coração, para quem que a gente vai dar essa glória? Às vezes a gente dá para nós mesmos. Às vezes a gente se olha no espelho e fala, eu sou o cara. E Deus olhando lá de cima, meu Deus do céu. Sabe, isso aqui não é, como eu falei, não é uma coisa para nos apontar e esfregar o nosso pecado na nossa cara apenas. É um convite para a gente tirar o examine o homem a si mesmo só do culto de Santa Ceia e trazer ele para a nossa rotina. E eu sou o primeiro que precisa aplicar isso. Eu não estou falando aqui sobre uma perfeição nisso, não estou falando, o Jefão está pregando sobre isso, então, vamos lá, depois eu vou sentar para conversar com ele, porque ele vive isso aí em plenitude, né? Então, ele tem o Senhor todos os dias da vida dele, como em primeiro lugar, e ele nunca troca Deus desse lugar, não é. É para mim primeiro a aplicação dessa palavra. De trazer e me examinar e pedir para o Senhor sondar o meu coração e ver se há em mim algum caminho mau, durante a minha semana. E não só no primeiro domingo do mês. E chegar aqui, na hora que o Brunão pega, vamos ministrar a ceia. Agora você vai examinar aí o seu coração. Aí a gente vai, examina, pede perdão, toma a ceia. E os outros dias? O que a gente tem feito? O que a gente tem deixado o nosso coração ser nutrido durante os outros dias? E aí a consequência disso é o quê? Deus nos entregar para essas coisas. A consequência disso é aquilo que você tem um desejo excessivo, né? Essa palavra desejo ardente, desejo pecaminoso, que a gente leu aqui, vem do grego epitúmia, que vai dizer desejo excessivo. Então, quando eu coloco um desejo excessivo em cima de algo, eu troco o Senhor desse lugar, pode ser que Deus me conceda isso, e isso é a pior tragédia que poderia acontecer. Porque a gente vai viver a ira de Deus hoje, no agora, na nossa vida, Ele nos entregando para viver aquilo que nós desejamos mais do que Ele, e na nossa cabeça a gente vai estar vivendo as bênçãos de Deus. Porque às vezes aquilo que você está desejando não é ruim. Às vezes você está desejando algo que é extremamente válido, extremamente lícito. Nós temos metas, nós temos sonhos, mas nenhuma delas deve atropelar o lugar do Senhor no nosso coração. E já pensou se você coloca essas coisas no lugar do Senhor no seu coração, e Ele vai te dar isso? A última coisa que vai acontecer é você reconhecer talvez que você tenha colocado isso no lugar do Senhor. E a gente vive anos e anos, às vezes vivendo aquilo que Deus nos jogou para viver conforme os desejos do nosso coração, falando que a gente está vivendo a bênção de Deus. Porque ser abençoado hoje em dia é você ter tudo que é possível ter, né? Se Deus nos entregou Jesus para morrer por nós, seu único filho, porventura Ele não nos dará com Ele todas as coisas, a gente pega isso aqui, então a gente precisa viver todas as coisas. Se a gente não viver, a gente está em pecado. Eu já ouvi isso. Se você é pobre, você está em pecado. Porque Deus Ele vai te dar com Cristo todas as coisas. E se Ele não te deu, é porque você está pecando. E a gente começa a pegar as coisas que deveriam ser bênção na nossa vida e consegue transformar isso em maldição. E eu também faço isso. E esse aqui é um convite para que a gente continue examinando o nosso coração dia após dia. Para que a gente peça ao Senhor para nos ajudar a reconhecer, às vezes, que nós temos trocado Ele por alguma coisa.
Às vezes que a gente tem trocado ele pela nossa fama, pela influência que a gente adquiriu, pelo nosso sucesso, pelo nosso emprego, pela nossa família, pela infinidade de coisas. Todas essas coisas que eu citei, elas são importantes, mas elas não são mais importantes, ou não devem ser mais importantes na sua vida do que o Senhor. Agora, como que a gente trata então tudo isso, né? Porque só apontar que talvez a gente seja um idólatra e que o nosso coração esteja nutrido por um ídolo é fácil, né? E aí a gente volta à base de todas as coisas no cristianismo, né? O relacionamento. A rota de fuga para a gente nutrir o nosso coração daquilo que ele deve ser nutrido em Deus é se relacionando com Ele. À medida que nós contemplamos o Senhor, nós nos tornamos mais parecidos. E se nós não contemplamos, nós não nos tornamos parecidos. À medida que nós nos debruçamos em oração, nos debruçamos na palavra, nós somos transformados à imagem dEle. E paramos de transformar Ele a nossa imagem. Então, a rota de fuga para que o nosso coração continue queimando por Ele. Como nós cantamos aqui, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais, nada mais, nada mais me satisfaz. É se relacionando com Ele, é contemplando a Sua beleza, é contemplando a Sua santidade e também os Seus decretos, porque a gente tem dificuldade com isso, né? A gente quer viver os direitos de filho de Deus, mas nós não queremos muitas vezes viver os deveres de filho de Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não queremos obedecer. E o convite de hoje é simplesmente para que a gente venha olhar para o nosso coração, pedir ajuda ao Senhor, para identificar o que nós temos colocado muitas das vezes no lugar dele, e voltar a viver nos pés de Jesus, voltar a viver estudando a palavra de Deus. Sabe, estudar a palavra de Deus não é vir aqui no domingo e ouvir uma pregação. Isso aqui é uma bênção, glória a Deus. Existem muitas pessoas que passam aqui que têm muita coisa para nos ensinar, mas é um relacionamento pessoal. É no restante da sua semana você continuar nutrindo isso, que você recebe talvez uma direção, um norte para a sua vida, um confronto, um consolo. Tudo isso vai de acordo com o que é ministrado e com aquilo que você está vivendo, mas todos os dias da sua vida é sua responsabilidade estar diante de Deus, para que isso aqui que a gente está falando hoje não aconteça. Amém? E aí eu estou caminhando para o fim. Se o Ministério de Louvor já quiser se posicionar, fiquem à vontade. A última coisa que eu quero falar sobre isso é como que nós encaixamos isso então, o que isso tem a ver, como que isso pode ser aplicado na visão do nosso ano. Nós ouvimos aqui na semana passada, o pastor Bruno ministrou, que é um ano de sair da zona de conforto, é um ano de sair da comodidade, é um ano da gente pegar esse Jesus que a gente tanto prega e viver esse Jesus, para que pessoas sejam alcançadas por isso. É um ano da gente evangelizar, sair da nossa bolha gospel e pregar Jesus para as pessoas onde a gente estiver. É um ano da gente sair da nossa bolha ali de que meus amigos já está tudo bem, pega uma pessoa dessa, vai discipular essa pessoa. E como que isso se enquadra nisso? Se a gente tem um ídolo no nosso coração, às vezes até o próprio Jesus que a gente criou para nós mesmos, como eu falei aqui, que Jesus nós vamos apresentar a essas pessoas? No nosso evangelismo, no nosso discipulado, se eu tenho um ídolo no meu coração, o Jesus que eu vou apresentar para essa pessoa é o meu Jesus e não o Jesus da Bíblia. A importância da gente nutrir o nosso coração com essa verdade, realinhar o nosso coração, colocando Deus em primeiro lugar, é para que a gente pregue um Jesus bíblico. É para que ao discipular as pessoas, não seja o Jefão que esteja discipulando ali, mas o Jesus bíblico através do Jefão. Não seja o Jesus que o Jefão criou através das necessidades que ele tem. Porque aí nós vamos gerar muitos seguidores das bênçãos de Deus, mas nós não faremos discípulos de Jesus. Se nós
A pessoa vai lá, é devota a um santo, e ela é devota a um santo específico porque ela precisa de tal coisa. Nós chegamos para essa pessoa e falamos assim: vem, você precisa vir para Jesus, que Jesus pode te dar isso. Ela vai vir aqui para a igreja para quê? Para buscar aquilo que ela buscava, sendo devota a outro santo. Ela só vai trocar o santo. Ela vai continuar buscando a mesma coisa. O evangelho de cruz que precisa ser pregado às pessoas é assim, ó, você está vivendo a sua vida, talvez longe daquilo que Deus tem para você, e eu quero te dizer uma coisa: você precisa reconhecer que você precisa de Jesus. Você precisa reconhecer que por mais que você esteja vivendo uma vida incrível na terra, próspera, abençoada, com a sua família incrível, se Jesus não estiver aí, meu amigo, você está lascado. E não pegar as pessoas e evangelizar e discipular para que elas venham aqui e troquem o objeto de adoração delas para buscar as mesmas coisas terrenas que elas têm buscado em outro lugar. Então a importância de realinhar o nosso coração é isso. A gente realinha o nosso coração e pede: Senhor, pela sua misericórdia, me ajuda a colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida de novo. Me ajuda a colocar o Senhor no meu coração antes de todas as coisas. Antes que a palavra saísse da minha boca, o Senhor já conhece, mas eu quero, Senhor, vir aqui agora pedir ao Senhor que me ajude, porque sozinho eu não consigo. E então o nosso evangelismo ele será efetivo. Então o nosso discipulado criará discípulos de Jesus e não seguidores das bênçãos dele. E nós continuaremos crescendo como igreja, para a honra e glória de Jesus e não para a nossa. Fique de pé no seu lugar. Eu queria fazer uma oração com você e eu queria, como eu sempre falo, eu queria que você fosse sincero com você mesmo. Porque eu posso orar aqui, mas no seu coração pode estar endurecido e você não quer receber essa oração. Mas reconheça isso pelo menos, ainda que seu coração esteja endurecido, quando eu começar a orar, fale isso para o Senhor. Fala: Senhor, não concordei com aquilo que Ele falou, acho que Ele foi duro demais, eu fiquei ofendido, mas assim, me ajuda, se eu tenho algum ídolo no meu coração, me ajuda a identificar. Feche seus olhos no seu lugar. Senhor Jesus, nós estamos aqui pela sua graça e a sua misericórdia. E nos perdoa porque quantas vezes nós não temos trocado a sua glória pelas coisas que perecem. Quantas vezes nós não temos tirado o Senhor do trono da nossa vida e temos conduzido a nossa vida de acordo com as nossas próprias vontades. Eu oro para que o Espírito Santo ilumine o coração e a mente de cada irmão meu que está aqui agora e ajude-nos a identificar as coisas que nós temos colocado no lugar do Senhor no nosso coração. Nós sabemos que essa é uma palavra dura, Pai, mas é uma palavra necessária para que a gente continue crescendo, para que a gente continue adorando o Senhor acima de todas as coisas, para que a gente continue vivendo a sua vontade aqui na terra. E não há espaço para orgulho, não há espaço para que a gente venha viver da nossa própria maneira, se nós queremos manifestar Jesus. Então nos ajuda, Espírito Santo, a colocar o Senhor no lugar onde nós olhamos para o Senhor e falamos: eu não quero nada além do Senhor. Todas as coisas que eu posso conquistar aqui nessa terra, elas são secundárias a conhecer o meu amado. Todas as coisas que o Senhor pode me dar, elas são secundárias diante do seu coração. Senhor, rege o rumo da nossa vida, nos conduza nessa jornada, e independente dos processos que nós temos passado, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nunca nos deixe viver aquilo que nós acabamos de ler, a ira do Senhor sobre nós, de viver entregue aos nossos próprios desejos e achar que estamos vivendo as bênçãos de Deus. Senhor, todos os dias nos ajuda a examinar o nosso coração, e que flua uma canção de gratidão e adoração a Ti de maneira genuína, dizendo que nós não queremos nada mais além do Senhor, nada mais, nada mais. Eu queria que você começasse a declarar isso agora sobre a sua vida. Senhor, tome um lugar de primazia no meu coração. Senhor, toma um lugar no meu coração onde nenhum outro rei dessa terra pode se assentar. Senhor, toma o meu amor, toma a minha mente, toma as minhas ações, porque eu não quero nada